Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Mais uma vez eu e Biel trazendo devocional. Biel vai trazer a palavra. Eu vou fazer uma oração bem breve, só para a gente iniciar esse momento de comunhão. Então, se você puder fechar os seus olhos nesse momento, no que você estiver fazendo, vamos nos entregar a Deus nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, queria te agradecer por mais um dia que o Senhor nos deu. Queria te agradecer, Pai, por todo o cuidado e pelos livramentos que o Senhor nos dá a cada dia, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que esteja ouvindo isso aqui, Pai. Que o Senhor visite o lar de cada um, Deus. Que o Senhor dê amparo para aqueles que estão angustiados. Que o Senhor dê direcionamento para aqueles que estão perdidos, Senhor, em cada decisão, Deus. Que o Senhor abençoe essa palavra, que nós possamos entender o que o Senhor tem para nós, Jesus. E que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos a cada dia nesse devocional, Deus, e que sempre busquemos cada vez mais a sua palavra e nos parecermos com Jesus. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E aí, gente, hoje eu vou trazer uma palavra para vocês. A nossa palavra hoje, ela fica em Provérbios, no capítulo 29, no primeiro versículo, que diz: aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja cura. Bom, gente, essa palavra ela fala sobre a teimosia, sobre o nosso orgulho, sobre quando a gente endurece o nosso coração para o nosso próprio entendimento, quando a gente se julga muito experiente, quando a gente acha que todas as nossas decisões são as corretas, que a gente é o nosso próprio Deus, que a gente sabe toda a nossa trajetória. Gente, endurecer a cerviz significa ser rebelde, ser teimoso, ter o coração de pedra e ser desobediente também. E repreensão não é só tomar bronca, é a gente ser avisado de que a gente está no caminho errado, de que a gente pode estar tomando a decisão que vai levar a gente para uma consequência ruim. E às vezes até a nossa própria vida, ela repreende a gente, ela mostra a gente com alguma experiência própria nossa de que às vezes a gente está prestes a tomar a decisão errada. E a palavra de Deus, ela também repreende a gente, ela nos confronta, ela nos ensina, porque ela é o manual da vida. Na Bíblia a gente encontra os passos, as direções, as instruções de Deus para os nossos caminhos. E o problema não é errar, porque todo mundo erra, a gente sabe disso. Mas o problema é a gente ignorar aquela voz que fala com a gente, muitas vezes, e que ela avisa a gente. E a gente sabe que muitas vezes essa voz é o Espírito Santo. E quando a Bíblia fala, de repente será destruído, ela mostra uma coisa que para nós jovens, que a gente está acostumado com as coisas acontecendo muito repentinamente, que as consequências elas podem vir de repente. Não é algo que a gente já está esperando, não é algo que a gente já está preparado. É algo que Deus já preparou, e se a gente seguir esse caminho que a gente sempre acha que a gente está certo, é algo muito mais do que a gente pode imaginar, é algo maior do que a nossa expectativa. E pode ser uma consequência que não dá para voltar atrás. Então, a gente tem que parar de ser teimoso, a gente tem que ter mais humildade no nosso coração. A gente tem que abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, para que nós tenhamos uma mente ensinável. Para que a gente saiba discernir quando somos nós mesmos que estamos tomando a frente do nosso caminho, das nossas decisões, quando a gente se julga super sábio. A gente tem que deixar o nosso orgulho de lado, a gente tem que parar de endurecer a cerviz.
E na parte do versículo que diz sem que haja cura, mostra aquilo que eu falei sobre consequência permanente. E a gente sabe que Deus, Ele perdoa todos os nossos pecados quando a gente se arrepende de verdade. Mas às vezes a gente é tão rebelde, tão orgulhoso que a gente só vai perceber que a gente foi longe demais quando uma consequência chega. E para isso fazer mais sentido, eu quis trazer o exemplo do rei Davi, que ele teve o pecado dele perdoado por Deus quando ele cometeu o adultério com a Batseba e matou o marido dela. Quando ele se arrependeu de verdade, Deus perdoou ele, mas isso não isentou ele das consequências, né? E as consequências desse pecado, assim, perseguiram Davi pela vida dele inteira. E a gente encerra aqui, vendo por que a gente não pode endurecer a cerviz, né? E vendo que isso pode trazer consequências severas para nossa vida, né? Com coisas que podem impactar diretamente tudo que a gente se relacionar aí durante a nossa vida. E mesmo assim, Deus ensina a gente, Ele mostra o caminho dele pra gente, para que a gente não sofra. Ele traz essa palavra para que a gente aprenda a sacrificar as nossas dificuldades, de enxergar e lidar com as situações. E que a gente tem que enfrentar a nós mesmos, né, às vezes. Então, a gente tem que escolher a humildade para que Deus auxilie a gente na nossa caminhada. E que Deus nos dê sabedoria para ter um coração e uma mente ensináveis, gente.